Quero não, obrigado. Deixa isso com o Ariovaldo. É a marca registrada dele. Eu estou idoso, mas não tanto. Graças a Deus, revê-los, estando aqui. Camila falou, veio sofrer o frio. Eu disse, não, vim usufruir. Quem sofre o frio é a Lília. Eu usufruo o frio. É muito bom. Aí o Fábio me enganou pela manhã dizendo 19 graus. Eu acho que está 9, né? Mas, não, estou de brincadeira. Mas eu gosto. Para mim faz bem, é ótimo, maravilhoso. É bom. Enquanto eu enrolo vocês, eu vou procurando um texto aqui, que não é o texto da pregação. O texto da pregação eu vou dizer direitinho na hora certa. Oi, vou dizer direitinho na hora certa. Mas enquanto isso eu estou procurando aqui um texto. Aí eu vou dizendo algumas coisas. Nós estamos emergindo de uma festinha santa em nossa casa, lá em Analândia, que foi até 1h30 da manhã. Foi muito gostosa. Você viu, não fez? No mínimo me viu no Face, né? É melhor não comentar. Eu gosto de avisar sempre aos incautos que não se brinca com dois tipos de pessoas: o político que tem o poder do diário oficial na mão e o pastor que tem o poder do microfone. É melhor você falar só amanhã. Isso é uma ameaça? Bem, eu vou continuar enrolando porque eu não estou achando o texto. Aí eu vou, né? Vamos falando mais algumas coisas. Eu vou achar. Um dia eu acho. Tudo bem. Se eu não achar, eu cito o texto. Pronto, não fica melhor assim? O bom da gente ter decorado algumas coisas na Bíblia é que a gente não precisa estar achando o endereço. Diz onde está, diz o que está e não precisa dizer onde está. Se o povo sabe que está na Bíblia, está bom. É o melhor assim. Bem, a Ana Areli, né, chegou de férias, para ficar uma semana de férias, e a gente fica aqui até quarta-feira. Então, metade das férias da Areli, que está lá em São Carlos com as irmãs, a gente vai passar aqui entre vocês. Orem para que compense, senão ela faz as orações dela, viu? A Areli, ela aprendeu a orar igualzinho a mim. Ela é minha filha. Ela aprendeu a orar igualzinho a mim. Gente, não vou achar mesmo, não. Então, deixa eu ir aqui para o meu texto, e depois, então, eu cito. Não precisa não, que eu vou ficar humilhado. Então eu prefiro dizer e vocês procurem. Ora. O nosso texto da nossa pregação é Mateus capítulo 13. Pronto. Mateus 13 é o texto da pregação de agora. O que eu estava procurando era o que eu ia justificar a razão de Mateus 13. Mas eu cito a justificativa, não tem problema não. Nós vamos ler o texto de Mateus 13, mas eu prefiro ler e falar direto. Então nós vamos orar agora, para que a gente, depois da leitura, siga direto dentro da nossa meditação, tá bom? Encontrei Silvana assim que cheguei e disse, olha, eu já estava imaginando que era só no dia da parousia que eu ia voltar a vê-la. Porque quantas vezes mais eu já vim aqui e nunca mais a vi, né? Os vi, nunca mais. Fui na casa deles e não estavam lá. Então, eu estou muito contente de que tenha sido antes de Jesus nos surpreender. Muito bom. Vamos orar, gente. Depois da oração, a gente lê o texto de Mateus 13. Obrigado, Pai, pela alegria de estarmos aqui junto aos teus filhos, pela alegria de chegarmos e os achar, e pela alegria de, exaltando o teu nome, adorando ao teu nome, agora abrirmos a tua palavra para debruçar sobre ela o nosso coração e abeberar-nos do que da tua parte nos é dado saber. E por conta disso, eu te suplico em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito opere a obra que só Ele sabe, pode fazer, abrindo o nosso coração diante de Ti, para que a Tua palavra encontre abrigo, encontre lugar, para que a Tua palavra profundamente nos revista e nos envolva e frutifique, e possa voltar para Ti, devolvendo a Ti aquilo para o que a enviaste entre nós. Meu Senhor, eu creio firmemente na especificidade da palavra escolhida por Ti para a nossa meditação desta noite. E porque creio nisso, eu estou esperando em Ti e rogo que nos abras o entendimento, mais especialmente a sensibilidade de nossos corações, para que possamos absorver o que Tu queres que ouçamos e com que nos comprometamos diante de Ti, como Teus filhos, como Tua igreja. Não somente nós que aqui estamos, mas aqueles que estarão ao alcance desta mensagem hoje e nos próximos dias, segundo Tua santa vontade.
por meio de teu Filho Jesus e esperando na tua misericórdia, oramos a ti com gratidão e para a tua glória. Amém. Mateus 13 é o primeiro texto na ordem do cânon do Novo Testamento que relata a parábola do semeador. Alguns comentaristas entendem que Jesus começou as suas parábolas, embora Mateus tenha posto algumas coisas aí que parecem semi-parábolas antes, ele começou os seus ensinos por parábolas com a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é sui generis. Se ela realmente começou o ensino de Jesus por parábolas, ela é altamente profética, ela tem tudo a ver por começar por ela. O texto de Mateus e o texto de Lucas nos fazem perceber que havia uma multidão tão grande que Jesus não encontrou lugar para falar àquela gente, ele queria ensinar. Então ele foi para um barco, entrou no barco, a multidão ficou na beira da praia, e aí ele abriu a sua boca e começou a ensinar com a parábola do semeador. Quando você lê a parábola do semeador, e é bom que a gente aprenda essas coisas, você não deve nunca, se vai ler a parábola do semeador, saiba que você vai ter que gastar um pouco mais de tempo, porque você tem de lê-la 3 vezes. Então você vai ler nos 3 evangelhos sinóticos. Acredita-se, e a gente entende desse jeito também, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Quando surgiram os evangelhos de Mateus e posteriormente o de Lucas, o de João foi bem mais tarde, Mateus e Lucas se serviram do material de Marcos para compor a narrativa dos evangelhos e fazer os acréscimos com o restante de material que eles tinham na mão, porque o evangelho de Marcos é muito sucinto, muito objetivo. Quando você lê a parábola do semeador, você percebe, você começa por Mateus, que é o primeiro da série aí do cânon, você percebe que Mateus repetiu muita coisa do que estava escrito em Marcos e outro tanto Lucas. Mas por que a gente deve ler nos 3? Por conta dos detalhes de pequenas observações, pequenos enxertos, pequenos esclarecimentos, trocas de palavras, de que cada um se serve, e aí amplifica para nós o entendimento da parábola, o significado dela, o que Jesus quis mostrar. Por isso, jamais deve ser lida uma única vez, num único evangelho, mas nos 3. Se você começar por Marcos, vá depois a Mateus, a Lucas, ou vice-versa. Começou por Lucas, volte aos outros 2, mas leia os 3 evangelhos para que você tenha uma noção real da parábola toda. E quando nós dissemos que a parábola, então, se foi colocada em primeiro plano, se foi a primeira coisa que Jesus começou a falar, ensinando, e daí o título mestre, ela é essencialmente profética. Porque ele, ao dizer, o semeador saiu a semear, quando ele abre a boca para dizer isso, e é a leitura que nós vamos fazer, quando ele diz, o semeador saiu a semear, ele está falando de si mesmo, e ele está falando do que ele começa a fazer neste instante. Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, eu vou ler o texto todo porque você tem de ler a tradução que ele faz, a interpretação, perdão, que ele dá da parábola. E depois então a gente vai considerar o tal texto que eu não achei, mas eu vou citar para vocês. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e este é um dos pontos que nos faz pensar que tudo começa aqui. Falou muitas coisas por parábolas, dizendo o quê? O semeador saiu a semear. Então ele começou pelo semeador. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então ele está dizendo que esta parábola nos conta os mistérios do reino dos céus, certo? A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Meu Deus, mas o que é isso de tem, não tem, o que não tem?
Você não ouviu ele dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Quem tem vai receber muito, ele vai ministrar a esses. Quem não tem ouvidos para ouvir, até o pouco que recebeu vai ser tirado dentro dele. Entendeu agora? Então a gente pode continuar. Por que eu estou jogando essas coisas para vocês? Que a gente vai passando por cima dessas leituras e não as questiona, não é assim? E aí fica uma coisa meio complicada lá na frente, né? Continuando então a partir do versículo 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Quando Jesus faz uso de Isaías capítulo 6, a profecia que inaugura o ministério de Isaías, ele já está esclarecendo pontos dessa parábola para nós, muito importante. Primeiro que ele faz um pareamento entre a parábola e o texto de Isaías. Mas, outro tanto, ele usa o texto de Isaías para esclarecer por que teve de usar esta parábola para falar da missão da palavra de Deus e de quem prega a palavra na terra. Então ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Depois ele diz: quem tem, vai receber mais. Quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por que eu uso o texto de Isaías? Para mostrar o que significa ter ouvidos. Aqui dentro da parábola, especialmente em Mateus e outro tanto em Lucas, não em Marcos, ele vai dizer sobre os lugares em que a semente cai e a maneira como o solo onde ela cai reage a ela. E quando ele quer mostrar que ela reage mal, ele diz: não entendeu. E quando quer dizer que reagiu bem, diz: entendeu. Então o que ele está dizendo? Quando o solo recebe a palavra nessas condições, o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, ele está dizendo: não entendeu. Entende? Não tem ouvidos para ouvir, é o que ele está dizendo. De má vontade, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos. São pleonasmos de que ele está se servindo para reforçar o argumento. Isaías: entender com o coração. Você entende com o coração? O que você aprendeu na escola? É com o coração ou com a mente? O que a psicologia e a didática te ensinam? O que a pedagogia diz? Você entende com a razão, a mente, não é assim? Menos no que diz respeito ao Evangelho de Jesus. Tá certo? Então a gente continua. Entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Entendeu? Brota. Não entendeu? Morre. É o que ele está dizendo aqui. Então vou continuar. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Agora já não está mais citando Isaías, ele está se referindo àqueles ali em particular. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Vamos ouvir. Quando alguém ouve a mensagem do reino, ele estava falando que isso significava mistérios do reino dos céus, não é? Então ele está dizendo: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Se você ler só Lucas, você vai dizer que essa pessoa é uma vítima coitada de um trabalho estratégico de Satanás. Porque Lucas não diz que a pessoa ouviu e não entendeu, e aí o maligno veio e arrancou a semente. Quem diz é Mateus. Explica o que Lucas não diz. Entende por que você tem que ler dos 3 textos? Senão essa criatura infeliz vira vítima. E o diabo aprontou a vontade e Deus desperdiçou o tempo dele jogando semente lá para o diabo vir e comer. Não, a responsabilidade estava na resposta que foi dada, ou na não resposta, não é? E eu ainda não fui lá no texto que introduz, viu, gente? Só estou explicando a leitura aqui, não estou pregando ainda a parábola, isso vem depois. Ainda mais que Lília me inspirou dizendo assim: ele já te passou a palavra, que sabe que você vai falar muito? Pronto, ela já abriu a porta para eu falar muito, então vamos lá. Alguém gemeu que eu escutei. Muito bem. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho.
Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Indo de trás para frente, vamos entender a parábola da seguinte maneira. Quem é crente entende assim: eu estou aí, ó. Eu sou a semente que caiu em boa terra, eu sou a boa terra onde a semente caiu, porque eu sou crente, ó. Eu respondi a semente. 2 erros são cometidos quando você tem esse pensamento. Então, se você pensou, já disse que você errou, né? 2 erros. O primeiro é achar que a semente significa a palavra que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua... Está certo? 4 passos para adquirir a salvação. Esse já é o primeiro erro. Que a primeira impressão que a gente tem é que a semente é a palavra evangelizadora que nos foi pregada para ensinar que somos pecadores e que Jesus nos salvou, perdoando, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Também, mas não a semente. Entendeu? E isso já estabelece o segundo erro. Eu respondi bem, eu sou o bom terreno. No momento em que você respondeu a uma semente, você é esse bom terreno. Mas às vezes você é o primeiro solo, o segundo solo, o terceiro solo. Várias vezes. Entendeu? Esta é a razão porque esta palavra veio hoje aqui para nós. Porque alguém poderia pensar assim, lendo a parábola do semeador: não há o que fazer com o solo da beira do caminho. Não há o que fazer com o solo pedregoso. Não há o que fazer com o solo cheio de espinhos. Então só há o que fazer, só haverá fruto, só haverá resposta se o solo for boa terra. Não. O semeador não tem nada a fazer com o solo. A sua função é lançar a semente. Mas o dono do solo tem um compromisso com ele, de fazê-lo tornar-se este solo fértil. É a profecia de Ezequiel, que eu não achei o capítulo. Arai, obrigado. Será que é? Arai o terreno de plantio, de cultivo. Arai a terra. Prepare o solo para lançar a semente para que ela frutifique. Entende? O terreno não está pronto. Se ele for pedregoso, você arranca as pedras. Se ele for duro e seco, porque está à beira do caminho, põe uma cerca e impeça que as pessoas continuem passando e pisando nele. Nem grama nasce num terreno pisado. Não é assim? Se ele for cheio de espinhos, queime os espinhos, arranque os espinhos, lance-os fora. Do contrário, a semente vai morrer. E aqui já temos outras coisas a serem colocadas. O que morre é a semente. O raio do terreno que não presta continua vivo, mas a semente nele lançada morre. Mas ela não é a palavra de Deus, mas a semeadura morreu. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus, vai continuar sendo semente, não vai faltar semente caindo em outros lugares, mas a semente que caiu naquele solo, ou no momento em que aquele solo estava daquele jeito para recebê-la, essa semente morre. Para a nação de Israel, a semente que morreu já está custando um preço que passa de 12 mil anos, preço caro demais. A gente, legitimamente, não é, se solidariza com eles quanto à história trágica das suas perseguições na Rússia, das suas perseguições no primeiro século, e Roma, e quanto à tragédia perpetrada pelo nazismo na metade do século XX, mas a verdade é que eles estavam apenas vivendo o que não é apenas, da forma mais terrível possível, o cumprimento da profecia que Jesus advertiu para eles. Porque vocês não reconheceram a oportunidade da sua visitação, dias virão sobre vocês, em que lhes cercarão de trincheiras por todos os lados, matarão seus filhos às espadas, e os perseguirão, e tarará, tarará. Porque não reconheceram a oportunidade da sua visitação. Vocês já me ouviram em outras oportunidades dizer que o momento em que você para diante da palavra de Deus, pregada ou cantada,
é um momento absolutamente exclusivo em que você deve parar sobre ela. Pode ser que haja um lampejo profético dentro daquela palavra que te alcance e não vai voltar mais. E você não deve deixar a semente morrer, porque não vai voltar mais. Deus não o faz. Entende? Ele considera a sua palavra preciosa demais. E ele disse que ela não pode ser lançada indevidamente. Vocês sabem qual é o texto, o que significa. Meus queridos, preparai o terreno de pousio, diz a palavra. Prepare o terreno para o repouso da semente, para a sementeira, a fim de que o terreno responda, a semente medre, cresça e dê fruto. Qual a razão de nós pararmos em cima de uma parábola que começa todas as parábolas, como pensam alguns, e por que a essa altura, quando também se pensa que a parábola está ensinando, que se prega, que se lança a semente da salvação em Cristo, e é nisto que se resume a parábola do semeador. Não, Jesus começa a dizer o que ele fez e aquilo que ele nos mandou fazer, e cada um que faz o que ele mandou fazer se torna de novo o semeador que sai a semear. E ele já deixou claro que, ao falar sobre isso, estaria falando dos mistérios do reino dos céus. Ao esclarecer a parábola, ele disse: a semente é a palavra de Deus. E ao falar dos solos, ele diz: aquele que, para dizer que são pessoas, não apenas o estado de alma dessas pessoas, mas elas, exatamente elas. Por que ela nos vem hoje? Há uma razão. Quando Camila colocou ali, não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, eu voei no tempo 40 anos, claro, quando o cântico foi composto. Imediatamente eu fiquei pensando, não é? Como era cantar isso 40 anos atrás? Por que quem compôs, compôs? Em que contexto compôs? Qual era a igreja daquele contexto? Eu não estou dizendo a vocês que aquela igreja era perfeita, mas eu estou dizendo que, na ordem inversa da proposta do Evangelho, ela era melhor do que a igreja desta geração, inegavelmente, de longe, dando de 10-0. Aí eu fiquei pensando nos frutos daquela geração. Eu fiquei pensando nos nomes que escreveram, pontuaram a palavra, cantaram, pregaram, ensinaram para nós. Hoje ainda estamos cantando o que eles compuseram, cheios de paixão. A gente lembra das paixões por Cristo que eram vividas nos becos, nas curvas de dentro dos prédios das igrejas, e não nas praças marchando para Jesus, fazendo alardes vazios de coisa nenhuma, política, gospel. Não, eram nos bastidores das igrejas, lágrimas nos olhos, joelhos no chão, corações apaixonados, pedindo a Deus emprego melhor, Jesus. Não, santidade maior, maior amor a ti. Essa igreja, de onde emergiram esses grandes sonhos e etc., ela está ficando no passado. A geração que tem chegado hoje desconhece uma linguagem que nós nos permitimos deixar passar. Eles nem esta oportunidade tiveram, entende? Eles simplesmente não a conhecem. Não a conhecem. Se você hoje falar em paixão por Cristo e pedir que um jovem da nossa geração defina o que é paixão por Cristo, você vai ouvir coisas que vão provocar gargalhadas. Ou choro de tristeza e decepção. E não estou sendo pessimista, apenas realista. Da mesma maneira como você não pode ler a parábola do semeador sem realismo. Não pode ler com paixão, com ilusão, com realismo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Porque eu disse, o cântico me remontou a 40 anos, mas eu só vim aqui hoje com este texto por conta de um compromisso de Deus comigo. Esses últimos dias tenho viajado muito, tenho pregado muito. Então eu tenho convivido muito de perto com as várias faces que a igreja adquiriu. E até dentro dos bastidores dela. E eu tenho somado isso a outras andanças
E comecei a questionar diante de Deus, dizendo: Senhor, tudo bem, a gente sabe que é o teu Espírito que sufla a vida, que sopra, que faz acontecer. Mas qual é a razão de nós estarmos encontrando hoje uma resposta evangélica, uma resposta de um povo que habita os espaços evangélicos, onde parece que certa palavra que funciona num determinado momento já não funciona no outro quando ouvem a mesma pregação? Qual é a razão? Porque as pessoas respondem positivamente a uma pregação, a qual respondem negativamente logo depois a mesma pregação. Qual é a razão? Porque crentes veteranos não reagem ou não respondem a determinada palavra de fé. Porque a Bíblia parece que está entrando no coração dos crentes através de escaninhos. É o escaninho da minha necessidade temporal, é o escaninho da minha necessidade afetiva, é o escaninho da minha necessidade psíquica, é o escaninho da minha necessidade emocional. Então esta não atende a essa necessidade emocional, eu ponho de lado, porque ela não atendeu a minha expectativa. Outro tanto, a cruz entra e redime uma série de coisas, mas não consegue redimir psicopatologias, há aberrações psíquicas em crentes que a gente lava com água do batismo, não é assim? E eu comecei a questionar e dizer: Deus, o que está acontecendo? O Senhor me trouxe para a parábola do semeador. E ele me abriu os olhos para perceber que a semente está sempre caindo. O verbo que Jesus usou foi esse. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu em tal lugar, outra parte caiu, o verbo é cair. Ele sai a semear e ele lança a semente e a semente cai. Mas os solos que as recebem dão respostas diferenciadas. E ele me fez entender que esses solos variam de conformidade com as variações proibidas por Tiago que nossa vida de fé oferece. Homem dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não é isso que a gente lê? Então, no momento, eu respondo com o coração fértil. No outro momento, meu coração está espinhento, ou pedregoso, ou duro como um caminho pisado. Qual é a razão para que eu ofereça esse terreno para receber a semente? É porque eu sei que tipo de semente está sendo lançada, então essa me convém e aquela não. Entende? Tanto quanto na parábola, a responsabilidade será sempre para a semente lançada nele. Já preguei. Agora vou só incomodar a cabeça de vocês com narrativas do texto, mas eu já preguei. Literalmente falando, como dizem os neopentecostais, aí a boca pequena, já entreguei meu recado, não é assim? Aí os tradicionais diziam: eu não, eu só prego a palavra de Deus, Deus não me usa como garoto de recado. Aquelas rixas idiotas que existiam. Mas eu já entreguei o meu recado. Mas vamos aqui e vamos considerar algumas coisas muito importantes dentro das parábolas, porque eu só li Mateus, porque não dá para ler os outros, mas eu vou citar os outros para que vocês possam fazer essa correspondência, que eu acho muito importante para a nossa edificação, não é? Então, há algumas características de objetividade altamente didática e profética da parte de Jesus, no enunciado dessa parábola. Então, como nós dissemos, parece que tudo aconteceu bem no início do seu ministério, mas as melhores propriedades desta parábola só podem ser avaliadas quando você as compara dentro dos sinóticos, aí, os 3 sinóticos, né? Esse fato de Jesus associar o texto de Isaías 6, 9 e 10 com a parábola mostra que ele está pensando em quem está recebendo a mensagem da parábola. Então ele sabia que o trabalho de semear a palavra de Deus não podia se revestir de ilusão, como em nenhuma das parábolas que ele anunciou, mas um investimento de realismo quanto ao ser humano é quem se dirige. Até por conta do compromisso que a gente tem com o serviço sagrado que é pregar a palavra de Deus, a gente fica meio iludido a respeito de quem está ouvindo. Mas é preciso estar sempre consciente, e aí eu estou falando para quem assume estar semeando
a palavra, embora também deva dizer, e não posso deixar de dizer, que todo aquele em cujo coração a semente caiu e foi semeado, se torna semeador, inevitavelmente. Foi a proposta de Jesus e com que os evangelhos todos se encerram. Indo, ensinem, preguem, não foi isso que ele disse? Recebeu a semente, vira semeador, automaticamente. Mas a gente precisa ser realista. E nesse realismo entender que quando você lança a semente, os terrenos são variados. E a variedade pode não ser favorável. Então, ao explicar o significado da parábola, ele deixa claro que a semente era a palavra de Deus. Então, toda a palavra de Deus, não é uma parte da palavra de Deus, não é um assunto da palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus é a semente. Ficou claro isso? E os tipos de solo, a pessoa na sua forma de tratar com a palavra semeada na sua vida. Mas ele vai destacar, antes de tudo, que a sementeira tinha um só propósito. E se você gravar isso aqui, é tudo quanto basta para você aprender sobre a parábola do semeador. A sementeira tem um propósito só. Isso resume, eu diria que resume e define o ministério de todos que ensinam e que pregam, todos que estão à frente de um grupo de pessoas a quem discipulam. A sementeira tem um único objetivo: frutificação. É com isso que a igreja, em seus grandes templos, tem se ocupado nos dias de hoje? Absolutamente não. A igreja nos dias de hoje tem se preocupado em oferecer serviços de fé. Shows, gospel shows de culto para produzir o lazer da fé e entretener quem entra lá, especialmente para deixar dinheiro. Então a igreja tem se ocupado a dar soluções de problemas. Vocês têm visto isso. Esta é a propaganda da televisão, das grandes faixas e das grandes placas dos grandes templos, não é assim? Ela tem oferecido serviço. A semente cai para produzir fruto, e não é fruto do semeador. Eu volto a dizer, é fruto daquele em quem ela foi semeada. Entendeu? Fruto para produzir mais fruto. Então volte aqui. Quando o texto de Jesus encerra dizendo que o terreno fértil, ele responde produzindo frutos a 30, 60 e 100 por um, ele não está dizendo uns conseguem produzir só 30, outros vão a 60, outros 100, para cada grão 30 outros, para cada grão 60 outros, para cada grão 100 outros. Não. Primeiro, Jesus não está trabalhando com estatística nem com matemática. Ele não está dizendo, ele não está criando também nenhuma proporcionalidade. Ele não está dizendo a 30, a 60, a 100, 30 é menos e 100 é mais e é melhor. O que ele está mostrando é que uma semente tem um compromisso, e o compromisso responde na totalidade do DNA da semente. Então, se é uma semente que tem de produzir 30, ela vai produzir 30, nem 31, nem 29, entendeu? Se ela pode produzir 60, ela vai produzir 60, não 61. E se ela pode produzir 100, não vai produzir 99. Mas ela vai produzir e responder na altura do que foi plantado, é evidente. Se eu planto, eu tenho que pensar em sementes, senão eu vou cometer erros aqui, minha filha Laís depois me arranca a orelha. Então deixa eu pensar aqui numa semente que, se eu planto um grão de milho, pronto, é uma semente. Se eu planto, então, a semente do milho vai dar uma espiga com a mesma quantidade de grãos que está lá no DNA do grão que foi lançado em terra. Aí eu já não sei se é 30, 100, né, ou 60, não sei. Na nossa festinha de ontem tinha milho de vários tamanhos. Meus queridos, aqui nós estamos querendo mostrar e queremos que se fixe, e é isso que eu estou dizendo que você deve fixar dentro desta parábola. A sementeira só tem esse propósito: buscar frutificação. Entendeu? Olha, com isso eu estou dizendo a você que a semente é lançada não é apenas para que a plantinha nasça, porque Jesus mostrou que nasce. No primeiro caso não nasce, não é assim? No segundo e no terceiro, nasce. Cresce, ele disse, o verbo crescer entrou aqui, nasceu e cresceu, no segundo e no terceiro casos, mas não atendeu o propósito. Qual era o propósito? Frutificar. Antes disso ela morreu. No primeiro caso a semente morreu, nos outros dois casos a plantinha morreu, e aí? Nada.
Então isso é muito sério, porque o compromisso da semente é fruto. Isso fala de discipulado. Eu fui discipulado, eu discipulo, então vou fazer um discípulo que não é maior do que o seu mestre, não é assim? Um discípulo que vai imitar aquele a quem eu estou imitando, e por aí vai, copiando. A palavra é semeada para que nasça no coração que a ouve e se prove eficaz, crescendo e dando fruto. Sem isso, a sementeira se revela inócua ou inútil, que era a dúvida que Paulo tinha em certo momento quanto aos crentes de Corinto e aos crentes da Galácia. Será que eu corri em vão com vocês? Olha só, falando a respeito da igreja que custou o preço altíssimo do seu ministério, mas ele estava em dúvida, por conta deles estarem desviando a resposta, tergiversando na confissão. Isso é sério. Fica evidente que o semeador não escolhe o tipo de solo. Agora eu estou interpretando a parábola do semeador para você nos 3 textos. Fica evidente que o semeador não escolhe o tipo de solo. Ai de nós, se isso pudesse acontecer. Mas é o que a gente pensa que pode acontecer, não é? Então, eu prego só em áreas urbanas. Eu não prego do sertão. E por aí. Fica evidente que a resposta à semente é que revela o tipo do solo. Fica evidente que a semente é lançada sobre todo e qualquer solo. É o mesmo semeador, e ele vai andando e lançando a semente. Aí vem um solo duro, um solo pedregoso, um solo espinhento e um bom solo. Não é isso? Então ele vai lançando a semente sobre todo e qualquer solo. Fica evidente que o frutificar independe de quem semeia. Ele não é o agricultor, ele é o semeador. Então, o frutificar independe de quem semeia. Fica evidente que o frutificar independe da semente. Vocês estão acompanhando isso? Sim. Fixem isso aí, porque é muito importante. Em outras palavras, fica evidente que o frutificar fica por conta do solo sobre quem cai a semente. A responsabilidade primeira, segunda, terceira e última é do solo. Entendeu? Nem do semeador, nem da semente, somente do solo, que tem de responder com fruto. Será que Jesus exagerou? Se ele exagerou, ele reforçou o exagero em João 16,15. O que é que ele diz lá para nós em João 16,15? A gente gosta tanto de ler aquilo na segunda parte, não é? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vocês vão e, fale alto, deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, solo fértil, porque o outro lá, o fruto minguou, não é assim? E então ele identifica o solo por suas variáveis quanto ao que faz com a semente. Sei que agora aqui é muita informação, mas eu vou passá-la, ainda que você fique só com 3% dela, mas eu vou passá-la para que você possa perceber essa avaliação dos 3 evangelhos. Então, um ponto de fundamental importância: o movimento do solo assume verbos diferentes nas 3 narrativas, quer dizer, a resposta que o solo dá tem verbos diferenciados nas 3 narrativas. Em alguns momentos, o verbo é igual, para definir um mesmo tipo de resposta. Então, a resposta dada assume verbos diferentes nas narrativas. Então, em Mateus 13, 18 e 23, o verbo é entender. No versículo 20, é receber. No versículo 22, é sufocar. Em Marcos 4, 16, você vai ter receber. No versículo 19, sufocar. No versículo 20, aceitar. Já tem um verbo novo aí. Em Lucas 8, 12, crer. É novo. E até agora você entendeu receber, entender, aceitar, não é isso? Agora Lucas usou crer. Outra coisa, nos anteriores você tem sufocar em Marcos e em Mateus, e em Lucas você tem desistir, além de sufocar. Receber nos outros, e em Lucas amadurecer. Essas variáveis são muito significativas para nós compreendermos os movimentos do solo. Quando o solo responde, que tipos de respostas a parábola do semeador diz para nós que o solo pode dar. Então eu vou repetir sem citar os textos. Pode entender, receber, sufocar, aceitar, crer,
desistir e amadurecer. E em Lucas a resposta positiva usa o verbo reter, no versículo 15. Lucas é Lucas 8, Marcos é Marcos 4 e Mateus 13. Então, Lucas acrescenta o verbo reter para a resposta positiva. E eu acho que reter foi o verbo mais feliz encontrado para definir a resposta positiva do solo à semente. Reter. Reter. Vai na contramão do que Tiago condenou, não é? Inconstância em todos os caminhos. Reter. Recebe, internaliza. Recebe e internaliza. Isso me faz lembrar, e eu fui citar milho aqui, certamente, porque eu já estava sendo induzido, uma experiência que eu tive quando estava estudando no Betel. Pela ordem da escola, nós tínhamos de sair em duplas, no caso dos rapazes, toda quarta-feira. As moças saíam às segundas e nós, rapazes, às quartas. Não podia sair rapazes e moças no mesmo dia para não se encontrar na rua e namorar, né? Então, as moças iam nas segundas, terça-feira ficavam lá, os rapazes iam na quarta-feira, nunca iam se encontrar, claro. E eram sempre duplas, cada um tinha sua dupla para evangelizar. E a gente escolhia o bairro, escolhia o lugar e ia evangelizando. Só que recebíamos a orientação de como evangelizar. João Pessoa já estava calejada de ver e receber betelino. Primeiro que a gente ia com a camiseta, né? Betel brasileiro e tal, então todo mundo já sabia que era Betel, onde ficava Betel e o que Betel fazia. Quando você batia na porta, a pessoa dizia: Betel? Mas você tinha que bater lá para fazer o seu trabalho e tal. E quem sabe? Mas era um trabalho muito rico, pelo menos na minha experiência ele foi muito rico. Mas no início não foi rico. Então eu saía com meu colega Ronald, a gente ia de casa em casa e não encontrava nada, parava, as pessoas, o nordestino, ele dá atenção à evangelização, entendeu? Ele dá atenção, você bate na porta dele, ele está te vendo com Bíblia na mão, mas ele chega perto, e vai encostando. A gente já tinha um segredo, né? Já tinha um segredo, o grande segredo, não estou ofendendo ninguém aqui com isso não, gente, eu estou falando com verdade, o grande segredo, eu descobri, era dizer assim: eu sou do Rio e eu queria, pronto, a porta abria, na hora. Era bom dizer eu sou do Rio, fazia diferença, eles ficavam curiosos. Aí eu tentava, né, a essa altura estava perdendo meu sotaque, eu tentava carregar no sotaque, que o pessoal de João Pessoa dizia que quando um paraibano queria vir para o Rio de Janeiro, que ele ia na rodoviária comprar passagem, já voltava chiando. Amanhã, dia 3, eu vou para o Rio. Então a gente chegava e dizia assim: eu sou do Rio. Aí o sujeito já vinha, pois não. Aí você conversava. E a gente abria a Bíblia ali, lia, falava e orava, e nada. Eu comecei a me incomodar. Aquilo estava tão em lugar comum que não incomodava mais ninguém. Mas eu estava chegando agora, né? Eu cheguei depois que o curso tinha começado. Então, para mim era muito novo não ter a resposta, pelo menos positiva, que estimulasse uma continuidade. E eu comecei a orar. Senhor, o que está acontecendo? O que está faltando? Falta oração? Meu Deus, a gente acordava às 5 da manhã, todo mundo de joelhos no chão, orando. Por que é? Aí, uma certa noite, Deus me deu um sonho. E ele foi muito significativo. Nós tínhamos uma horta nos fundos da casa, de onde nos servíamos. A gente tinha que plantar, cuidar daquela horta e levar os frutos da horta para a nossa mesa, né? E quando tinha um fruto para levar para a mesa, era uma maravilha, aí a gente comia. E eu sonho que eu estava plantando milhos na horta, e ninguém plantava milho na horta lá, era só alface, né, e as outras coisas. E eu sonho que eu estava plantando milho, e era assim: eu jogava os grãos de milho sobre o canteiro, e alguém que eu não vi, mas falou bem claro, disse: não, assim não vai dar certo. Para sobre cada grão e empurra com o dedo até que entre na terra, porque aí vai germinar. Aí acordei e fui conversar com Durvalina, diretora do Betel daqui, que era a nossa professora lá de exegese. Durvalina, tive um sonho essa noite tão interessante que mexeu com a minha cabeça. E contei. Quando contei, ela disse: você está orando especificamente para alguma coisa? Eu falei: estou orando pelo trabalho de evangelização das quartas-feiras. Ela: então, está aí a resposta. Alguma coisa que vocês estão fazendo e Deus está dizendo: assim não dá certo. E aí você vai ter de entender com Deus como é que é esse negócio de empurrar o grão terra dentro para dar certo. Aí eu chamei Ronald e contei tudo. Fomos orar. Eu falei: Ronald, para você enterrar o grão terra dentro, você tem que tocar no grão ali e ficar ocupado com ele, né? Grão por grão. Então vamos mudar o nosso processo.
A gente chega, oferece à pessoa um estudo bíblico. Se ela disser que aceita, a gente vai voltar naquele grão toda semana. Estava certinho. Criou-se a igreja de Alto do Mateus, em João Pessoa, como fruto desse trabalho, que é onde o Betel hoje está, com sua capela para 2.000 pessoas. Dentro de uma favela em Alto do Mateus, criou-se o trabalho, a primeira igreja de Alto do Mateus, através desse trabalho de quarta-feira, de empurrar o grão. E era tão bonito, porque a gente ia na casa onde a gente estava fazendo o trabalho, saía dali já azulzinhos de fome, entrava numa padaria que tinha lá, todo dia, para comprar um lanchinho, fazer um lanche rápido, levar o que sobrasse para a escola, que não podia levar muita coisa por causa dos outros, que não dava para todo mundo, então você tinha que ir comendo pelo caminho, né? E aí a gente parava na padaria, e a dona da padaria começou a nos ouvir. E a gente começou a pregar para a dona da padaria. Ó, só por base, eu tenho que falar depressinho aqui. Entala. Mas só assim por baixo. Nós fomos 3 semanas seguidas na padaria, porque a mulher já esperava. 3 da tarde era a hora dos rapazes chegarem. Ela já parava o que tinha que fazer, entregava para o empregado dela lá para continuar atendendo o balcão, ia para o canto do balcão e a gente ali ministrando para a mulher. Depois de 3 semanas, a gente começou a encontrar um grupinho de gente que já estava junto da mulher para ouvir os 2 rapazes, porque ela chamou. E o grupinho foi crescendo, tudo lá em Alto do Mateus. Então era assim, ó, na casa da favela e dentro da padaria. A gente já sabia o que tinha de fazer. O resumo da história é que a gente parou de lanchar na padaria, que não dava mais tempo para comer, porque já tinha um grupo grande dentro da padaria para ouvir os rapazes falarem. Isso foi até o ano terminar, o ano terminou, não voltei, não pude ver, mas vi o resultado disso depois. Logo depois, já estava uma igreja dentro de Alto do Mateus, que eu penso, não tenho certeza, que é hoje uma das maiores igrejas do Betel brasileiro, lá em João Pessoa. Glória a Deus por conta disso, mas eu estou mostrando apenas a você o significado do reter, entende? Parar com a semente para que ela se afunde terra adentro. E é isso que precisa acontecer no meu coração, no seu coração, quando a palavra é jogada. Se eu estou oferecendo um solo, o solo da casualidade, o solo da conveniência, não vai haver fruto algum. Agora, se eu estou levando o solo da necessidade espiritual, da fome de Deus, do interesse de Deus, esta semente vai aprofundar-se e vai ser retida. Receber e guardar é a palavra que Jesus usou para a igreja de Filadélfia. Recebeu e guardou. E é isso que tem de acontecer. Lucas fala disso. O bom solo é o que retém a semente. Então também é significativo observar as variáveis nas descrições dos motivos que são elencados por Jesus para explicar o impedimento para que a semente medre ou prevaleça. A resposta é inútil, a resposta é inócua, quando é desprovida de entendimento, é o que você lê em Mateus, ou recebida com incredulidade, é o que você lê em Lucas. Quando o coração é raso, voltado para a frivolidade, a palavra semeada precisa do adubo para que ela possa crescer e produzir fruto. Qual é o adubo? Jesus chama o adubo de tribulação, rejeição, perseguição. Mas o frívolo só aceita o que diverte. Nas 3 parábolas, esse terreno que não suporta a tribulação recebe com muita alegria. Ele quer o oba-oba Jesus, está certo? Ele quer o culto da festa, que enche ele de falsas promessas, que diz que é tudo maravilhoso, cor-de-rosa, a sua vida amanhã vai ficar pintada de pingentes dourados. Mas não diga a ele que o evangelho custa um preço que se chama renúncia, crucificação, mortificar a carne, que ele vai embora triste. Não diga a ele que por causa do evangelho ele vai ser visto com o olho torto dentro de casa por mamãe, papai, marido, irmão, primo, a vizinha, colega de trabalho, sócio, porque não vai entender, esse sujeito ficou fanático, já não falamos mais a mesma linguagem, que ele vai pular fora. Perseguição. Não diga a ele que por causa do evangelho ele vai sofrer rejeição daqueles que o amam, ele vai pular fora. Esses são os adubos. A resposta, é inócua para a semente quando o coração insiste em seu próprio caminho, depois de semeado, onde a busca é em direção a riquezas, prazeres da vida e demais preocupações, que matam a semente por sufocamento. Pastor, então como é que fica essa história dessas igrejas que estão ensinando o povo a enriquecer pela fé? Eu vou ler a resposta. De novo, matam a semente por sufocamento.
E Marcos ainda faz um acréscimo. As colocações de Jesus narradas em Mateus e Lucas, como riquezas, prazeres da vida e demais preocupações, Marcos fala de anseios por outras coisas. Isso é o coração insistindo em seguir o seu próprio caminho depois que recebe a semente. A semente prova que o solo é legítimo quando frutifica numa resposta de multiplicação. Ou seja, vai além da única semente. Entendeu? Só é válido quando dá fruto. E dar fruto não significa eu creio. Não, dar fruto significa estes também estão crendo porque eu criei. Foi a oração de Jesus em João 17. O que ele disse lá? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim, segundo a palavra deles. Não foi isso que você leu? Então isso é frutificar. O solo é fértil quando ele oferece frutos. Vou tirar seu sono, te dou um prazo de 15 dias de raiva, depois você vai se arrepender. A Bíblia diz para você nem dormir essa noite com raiva de mim. Está escrito lá, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas por misericórdia, por longanimidade, eu vou te dar 15 dias de prazo de raiva. Eu vou tolerar que você tenha raiva de mim por 15 dias. Depois disso é um problema entre você e Deus. É complicado a gente dar frutos no evangelho de salvação na vida de terceiros, não é? E como é que fica a resposta quando eu não ganho nem meus filhos para o evangelho? Vamos aqui. Pode ser 20 dias de raiva? 20? Eu vou esticar mais 5. Pode pecar, mas... Pode. Não pequei. Veja bem, gente. Há uma coisa importante a considerar aqui. O que nós podemos analisar à luz desta parábola? Ora, o Senhor Jesus deixa claro que há uma missão. A sementeira da palavra sobre solos que variam no contato com o semeador. Certo? Isso ficou claro aqui. O semeador deixa a semente cair enquanto caminha. Não é interessante? Que isso não bate nem em outros textos bíblicos, no sentido literal. Você vai ler o Salmo 124, você vai encontrar o texto dizendo o que o semeador faz. Ele leva a semente andando e chorando enquanto semeia, lembram disso? Salmo 126, ele leva a semente andando, chorando enquanto semeia e volta alegre quando ele está recolhendo seus frutos. Ele está fazendo um trabalho de semear mesmo, indo para o campo para semear. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus apenas diz, o semeador saiu a semear e enquanto semeava, uma semente caiu na beira do caminho. Então ele leva a semente enquanto caminha e ele vai lançando. Tem tudo a ver com a proposta máxima do Evangelho, que eu já citei aqui, indo, ensinem. Porque nós temos esse poder inócuo de reduzir as glórias e as máximas de Deus àquilo que nos convém. Uma das reduções que a gente faz é um programa de evangelização. Então eu evangelizo quando tem um programa, é esse negócio que eu citei lá no Betel. Quarta-feira é dia de evangelizar de porta em porta. Está entendendo? Domingo é o dia de eu levar alguém à igreja para que possa ouvir a palavra na igreja onde eu ouço a palavra. Ou então, tal dia eu vou... O Evangelho não aponta nessa direção. O Evangelho não diz que você tem que estar portando isso ou aquilo, tem hora, dia e forma. Não. Enquanto caminha, faça discípulo de todas as nações. Por isso que eu falei aqui da questão dos filhos. Tem de começar dentro de casa. O primeiro lugar onde eu tenho de caminhar é dentro de casa. Ah, mas o Senhor disse que o profeta não tem fama na sua própria casa. Não seja profeta, seja semeador. Fica muito preocupado com o profeta. É por isso que você perde os filhos. É que você fica muito preocupado em estar profetizando asneira no ouvido dele. Entendeu? Dizendo, se você não, e Deus não vai fazer, olha como está a nossa vida, porque você está profetizando. E a Bíblia mandou você semear. Não profetiza não. Só semeia. Deixa ele viver a sua vida, deixa ele ver a sua vida, deixa ele ver como é que você cheira a Jesus. Está escrito que você é bom perfume de Cristo, não é assim? Tem que ser verdade. Se não é, você é um fedor que não pertence a Cristo. Então, vai andando e vivendo o evangelho que você vive. O problema é que se você vive o evangelho é outra coisa. Ai do seu filho, caramba, não dá.
fica bipolar, certo? Se ele tiver que te seguir, ele vai ficar bipolar. Aqui pode, aqui não pode. Isso aqui também é evangelho, que meu pai e minha mãe passaram por aqui. Não, não é não. Então é evidente. Saiba por onde caminha, como é que você semeia com a sua vida. Semeia quando abre a sua boca. Semeia quando recomenda, quando aconselha. Semeia quando está do lado de fora. Semeia quando é patrão, semeia quando é empregado, semeia quando é sócio, semeia quando é irmão, semeia quando é profissional, liberal ou não liberal. Mas semeia. Está semeando porque está vivendo. A sementeira é a sua forma de viver nesta geração. É a palavra com que eu estive ocupado agora, semana passada, uma semana inteira no Rio, quase uma semana inteira no Rio, lá com a nossa igreja. Vocês tornem-se filhos de Deus puros, nesta geração que está corrompida e depravada, no meio da qual vocês devem resplandecer, ou resplandecem, ou brilham como estrelas no universo. O texto está apenas dizendo, seja no meio deles, eles estão tão em trevas, uma luzinha que você ofereça já brilha. Entende? O problema é que nós estamos querendo ser outro tipo de estrela, né? Estamos copiando as estrelas que este mundo oferece. Este mundo só está olhando para elas, mas este mundo jaz em trevas. Não quero te fazer perder o sentido aqui do que nós estamos perseguindo, mas eu preciso reforçar esses argumentos para que a gente receba com muita seriedade o que da parte de Deus nos é dado a saber. Então, a variedade de respostas nos esclarece o que se passa com aqueles que, em contato com os semeadores, dentro e fora do contexto familiar, dentro e fora do espaço objetivo da igreja, apresentam o tipo de resposta que dão. A sementeira da palavra sobre solos que variam no contato com o semeador. O semeador deixa a semente cair enquanto caminha e ele próprio é um solo fértil, pois leva sementes, não é isso? Só os frutos têm semente. Ele tem semente porque ele deu fruto. Entende? Só os frutos têm semente. Então, se ele leva semente, é porque ele já é um fruto. E aí, ele semeia. Semeia com a sua vida. Outro ponto de importância singular é que Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Eu preciso voltar a esse ponto porque ele é muito importante. A gente não pode confundir isso aqui sem atravessar esta parábola ou este ensino. Então, ele não especificou que tipo de mensagem é semente. Deixou claro que toda e qualquer mensagem é semente. E aí eu volto à introdução de tudo com que comecei esta noite. Dependendo da maneira como meu coração se abre para essa semente, eu estou oferecendo solo. Dependendo de como se fecha, eu estou apresentando meu solo. A verdade é que toda semente é a palavra de Deus. E o meu coração precisa ser fértil para toda ela. Tanto que Paulo escreve a Timóteo e diz o quê? Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Não é bonito isso? Por exemplo, aqui estamos pregando a tempo. Nós estamos no local, agenda. Você já sabe que quando cheguei aqui à frente, que abri a Bíblia, era para pregar a palavra. Estou pregando a palavra a tempo. Mas precisamos pregar e aprender a pregar a palavra fora de tempo. Quando não há tempo para pregar. Quando o compromisso é outro compromisso, não este compromisso. Em termos de eficácia, o tempo da minha vida em que eu dei mais frutos como semeador foi nos anos em que trabalhava e era chefe de um grupo de homens. Como ganhei gente para o evangelho no trato pessoal, no trabalho com eles diariamente. A evangelização de púlpito, há tempo, trazia aquelas respostas de grupos, né, de pessoas montantes, que na maioria das vezes de 20 ficavam 2. Mas no estaleiro, na companhia onde eu trabalhava, cada um que era ganho, eu ia depois assistir o batismo dele, que isso era um compromisso que havia. Tanto que foi, há pouco tempo a gente estava voltando, né, para São Paulo, passando por aquele subúrbio, a Baixada Fluminense, e vendo as placas daqueles lugares que até hoje os títulos são tenebrosos por causa os nomes, são tenebrosos por causa do noticiário, da mídia, e Naara estava me dizendo, você já foi aqui também, pai? Já foi aqui? Já foi aqui? Já foi aqui? Já. Imagine. Já foi a senador Camará? Já. Já foi a Coelho Neto? Já. Já foi? Já. Já foi a Viva da Graça? Já. Já. Por que você foi tanto a tantos lugares? Eu falei, eu não sei onde é que eu não fui.
É porque ou eu ia para pregar, ou eu ia para assistir batismo daqueles que eram evangelizados e se convertiam, e às vezes era 1 ano depois, 2 anos depois do sujeito ter sido evangelizado, mas no dia do batismo dele eu tinha de estar lá. Então entrava naqueles lugares terríveis, que eram terríveis já naquela época, voltando tarde da noite, mas o coração muito feliz. Por que eu estou citando isso? Porque foi o tempo em que o grão era empurrado para dentro da terra, entendeu? E havia um espaço exclusivo de se pregar fora de tempo. Fora de tempo. Então, as respostas a essas mensagens sementes continuam indicando o solo que reveste ou constitui o coração que as ouve. E o verbo ouvir é o termo enfático na parábola. Jesus não disse ver, ele disse ouvir. Não é ver, é ouvir. Considerando que esta parábola introduz tudo, e nessa introdução Jesus está falando de tipos de solos, usando verbos fortes para falar das respostas que esses solos podem dar, usando verbos fortes e repetidos para mostrar como a semente cai e como o trabalho de recepção é feito. Então ele usa o verbo ouvir. Nós temos de prestar muita atenção na escolha das palavras feita por ele, porque quando ele fala ouvir e não ver, isso joga por terra muito tipo de sementeira que está apostando no espetáculo para poder atrair e seduzir. Muita gente confunde isso, porque Jesus fazia muitos milagres e entendia, as pessoas não creriam nele se ele não tivesse feito milagres. As pessoas não teriam vindo para o Evangelho e se convertido se Jesus não tivesse feito curas, multiplicação de pães, andado sobre as águas, multiplicando peixes e etc. Se ele não tivesse curado leprosos, ressuscitado mortos, se ele não tivesse aberto ouvidos e olhos, se ele não tivesse soltado línguas, se ele não tivesse... as pessoas não se converteriam. Deixa eu lhes dizer uma coisa sem medo de errar. Nunca houve na história do cristianismo resposta maior à pregação do Evangelho do que nos 3 primeiros séculos da nossa era, quando ainda não havia Novo Testamento na mão de ninguém. Nunca houve. Vocês devem ter lido Paulo dizer, e devem ter se questionado, que o Evangelho tinha sido pregado a toda a terra. Lembram disso? E a Bíblia diz que Jesus volta quando o Evangelho for pregado a toda a terra. Então Jesus teria voltado lá naqueles 3 primeiros séculos. Não, no século de Paulo. Paulo estava usando uma hipérbole para poder falar de quanto o Evangelho se amplificou. Não é só. Jesus passou de 3 anos a 3 anos e meio, ensinando e fazendo milagres como nunca antes. Como nunca nenhum profeta antes dele. Quando ele morre, nós encontramos um grupo de discípulos com medo, fugidios, negando, traindo e se escondendo. Não é verdade? Depois de 3 anos e meio de milagres. Foram os milagres, a memória dos milagres que os trouxeram de volta? Não foi. Foi a memória do que ele falou. Ele disse, eu ressuscitarei. E quando ele ressuscitou, aquela gente se tornou poderosa. Aquela gente se tornou imbatível, atrevida, ousada é o verbo que eles usam em Atos. Ousadas a ponto de desafiar as autoridades, de oferecer o pescoço à espada, de invadir o inferno, sem nenhum milagre. O milagre era o da ressurreição dele, contra 3 anos e meio de milagres que foram em tamanha abundância, que João disse, seria impossível o número de livros a serem escritos para narrar esses milagres. Estamos descrevendo apenas aqueles que são necessários para que você creia. Então você não pense que os milagres que Jesus produziu foram somente os que estão aqui, que já são uma quantidade incontável. Mas João diz que foram tantos mais que não daria para descrever. Foram selecionados os que serviriam de didática para nós, necessário. Mas os milagres não impediram traição, negação, fuga, covardia, quedas. A palavra semeada trouxe cada um de volta. Cada um. A palavra semeada os encheu do Espírito Santo. A palavra semeada os encheu de poder. Porque, na verdade, Jesus disse a quem ouve
e não quem vê. Entende? Ver não sustenta a confissão de ninguém, mas ouvir é para sempre, porque retém, ou há pelo menos a possibilidade de reter. Resta a gente pedir que o Senhor nos dê coração sábio como o coração de Lídia, para ouvir, reter e crer. Se você conseguiu acompanhar o que nós dissemos, começamos tudo citando a profecia, dizendo: preparem um terreno de pousio. Prepare o seu terreno. Meus irmãos, a cada vez que nós vamos a um culto, a uma reunião, ou vamos abrir a Bíblia para lê-la, ouvir uma fita que vamos colocar lá, um CD, ou seja o que for, de uma mensagem, lembre-se só de uma coisa: eu estou diante da semente, não é diante do semeador, eu estou diante da semente. A semente é a palavra de Deus. Ore, no mínimo ore e diga: Senhor, dá-me coração sábio para receber esta semente, e ela não volte para ti vazia, mas produza fruto a 30, 60, 100 por um, tanto para quanto foi enviada. Eu fico pensando no fato de que Deus tem enviado a semente da sua palavra aos nossos corações. Nós temos nos disponibilizado para receber essas sementes as incontáveis vezes que participamos de incontáveis reuniões e contatos com a palavra, porque Deus tem uma única esperança cada vez que Ele envia a palavra ao nosso coração. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes cumprirá aquilo para o que a determinei. Encerro lembrando a vocês, contando a vocês algo que permanece para sempre na minha memória, que eu ouvi aos 16 anos, quando ainda era novo convertido, e nunca mais esqueci. Glória a Deus, isso se transformou no meu modo de vida com respeito ao Evangelho. Me foi ensinado naquele tempo, por pessoas piedosas e cheias do Espírito Santo de Deus, que uma palavra que você ouve do Evangelho, que entra no seu coração, se fixa no seu espírito, não é no córtex cerebral, para sempre, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, tem um verbo que a define: para sempre permanece no céu. Essa palavra você vai levar para a eternidade. Neste dia da eternidade, Deus vai pedir o fruto da palavra que Ele semeou no seu coração. Mas enquanto você não chega lá, toda ela está aí dentro, Ele semeou. Então nós temos o tempo todo de pensar na resposta, no compromisso que nós temos para com esta palavra. Porque quando não damos resposta a esse compromisso, nós vamos responder depois. Meus queridos, eu vou orar, mas eu só quero lembrar uma coisa. Há 4 tipos de solo. 3 são inócuos. Um deles é o solo à beira do caminho. Eu não vou entrar por esse terreno, porque quem já trabalhou com isso aí, foi no século XVII, foi o maior pregador católico, Padre Vieira, que pregava no São Luís do Maranhão, e pregou o mais solene, maravilhoso, significativo, bíblico e profundo sermão sobre a parábola do semeador. Não há um católico erudito que não o conheça. Não há um católico comprometido que não tenha esse sermão na sua prateleira. E aí ele trabalha muito com as definições dos solos, para mostrar o que pode significar o solo pisado, o solo pedregoso e o solo espinhento. Então eu não vou entrar nessas definições, não precisa. Eu acho que o meu propósito hoje aqui já foi atendido. Mas há algo que me incomoda muito. É o fato de que a ideia de um solo pisado pelos homens, ela é mais particular. Há vidas que se deixam manipular por opiniões da mídia, opiniões alheias, pelos oráculos deste século, que falam, por cuja boca, via de regra e quase que invariavelmente, quem fala é Satanás. Então são mentes pisadas pelas vãs filosofias e outras coisas mais, que concordam com as leis podres, iníquas, assinadas pelos homens. E há corações rasos, frívolos, que levam a vida se divertindo, deixa a vida me levar, que não tem raiz nenhuma. Você joga a semente lá e está desperdiçando seu tempo. É o que literalmente Pedro chamou de jogar pérolas a porcos. E isso também é particular. Está entendendo?
O terreno pisado, eu falo do indivíduo. Quando eu penso no terreno pedregoso, eu penso no indivíduo. Mas quando eu vou para o terreno espinhoso, eu penso na igreja desta geração. Eu penso em povo, Letícia. Eu não penso em uma ou duas pessoas. Eu penso em gerações inteiras de crentes. Porque Jesus definiu claramente que o terreno espinhoso é aquele em cujo coração a semente cai, mas os cuidados desta vida, os prazeres, a busca das riquezas e as outras ansiedades ou outros anseios, como Marcos fala, sufocam e matam a semente. Entende? Quando eu penso que hoje nós temos uma igreja que se pretende profético-apostólica, semeando justamente a esperança nesse tipo de fruto para essas sementes, eu os entendo como instrumentos legítimos de Satanás, pregando o falso evangelho que Paulo nos exortou a chamar de anátema. Porque eles estão dizendo, vem aqui ou creia dessa maneira e você vai ficar rico, vai ficar próximo, vai se divertir, vai ser mais feliz. O evangelho deixa claro que se o terreno está muito cheio de pedra, ele recebe com alegria a semente, mas a primeira tribulação é o suficiente para dizer, ei, chega para alto lá, eu quero me divertir. Isso aí não dá certo. Isso aí a gente esbarra com esse tipo de gente o tempo todo. Mas quando você encontra um povo que se reúne, porque quer descobrir segredos espirituais que os leve a se dar bem debaixo do sol, aí você sabe que está tratando, jogando semente em terrenos cheios de espinhos. E os espinhos se chamam prazeres desta vida, alegrias desta vida, riquezas e várias outras ansiedades. Isso está muito generalizado em nossos dias. Isso explica porque você vê até a plantinha nascer e no meio do caminho ela morre. Ontem havia um grupo de pessoas lá em casa e é evidente, pastor no meio de um grupo de gente, esse grupo de gente acha que o pastor tem que continuar ali também fazendo o mesmo papel de pastor. É mentira as fotos que você vê. Estou lá vestido de caipira, mas na verdade o povo estava sugando mesmo na teologia do pastor. Gabinete pastoral, eu estou lá no fogão a lenha me assando e o sujeito está lá no meu ouvido, pastor, o que você acha, o que você pensa? E uma dessas conversas pastorais, alguém me pergunta, como que você define o problema da igreja desta geração? Por que a igreja está tão vazia e tão mundana? Eu disse, porque ela está rica financeiramente. Vamos ficar de pé. Ó Pai, nós nos curvamos diante da exortação da Tua palavra. O Evangelho custou a vida de Teu Filho, é sério. E só se compromete com pessoas sérias. Nós queremos ser essas pessoas sérias, que se encaixam em João 16, 15, sabendo que, João 15, 16, que Jesus as escolheu, nomeou para que deem frutos. Estão preocupadas com os frutos, estão vigiando seus frutos, estão inquietas para ver o fruto crescer e dar mais fruto. Estão inquietas e questionando o seu próprio coração. Senhor, eu estou frutificando aqui, eu estou respondendo a palavra que o Senhor semeou, eu estou dando a resposta que o Senhor espera, à luz daquilo que aprendi, que tem sido ministrado ao meu coração. São essas pessoas, Pai, que o Senhor busca como teus adoradores em espírito e em verdade, comprometidas, gente séria, gente fraca, gente pecadora, gente falha, mas séria. Gente que não recebe o Evangelho para usá-lo, mas gente que deixa o Evangelho entrar para ser por ele usada. Nós queremos estar entre esses. Nós queremos ser contados com este perfil. Nós queremos que nos ajudes a identificarmos os espinhos que sufocam a palavra no nosso coração, os espinhos que produzem outros tipos de alegria, outros tipos de anseios, outros tipos de preocupações, para arrancá-los fora, para deixar o terreno vazio, o terreno simplificado, o terreno sem nada, mas pronto a receber a semente da resposta, o terreno que possa ser fertilizado. Senhor, nós queremos que o Senhor encontre o nosso coração neste nível e desta maneira, com temor e tremor diante da Tua palavra. Nós te rogamos, encontra este coração em nossas vidas e lança nele as Tuas sementes. Se elas tiverem de cobrar em nossas vidas o preço que cobraram a um Paulo, a um Pedro, se tiverem de cobrar o preço que cobraram a um Epafrodito, se tiverem de cobrar o preço que cobraram a um Timóteo, como lemos em Hebreus, ó Senhor, se tiverem de cobrar o preço que cobrou nas vidas daqueles que estão anônimos, mas apontados em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 33, Senhor, não te detenhas,
mas por amor de teu santo nome, levanta estas vidas em nossos corações, no meio desta geração, porque o Senhor já profetizou que nas voltas, ou às vésperas das tuas voltas, talvez não achasse fé na terra. O amor de muitos teria esfriado. Os homens seriam mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. Nós não queremos estar incluídos entre estes. Queremos ser achados como aqueles que o Senhor pode aprovar, porque respondem a 30, a 60, a 100 por um, a cada semente que é lançada em seus corações. Atende a oração, te rogamos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe e guarde, te dê forças para ouvir mais amanhã. Amém.